Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora sobre Titans. Hoje a nossa análise do episódio 8. O episódio se chama Jericho e finalmente a gente teve um panorama mais geral do que foi o passado desse personagem com a equipe original dos Titãs. Pra mim foi um episódio bem superior ao anterior, porque pareceu mais organizado, mas começou a refletir alguns pontos que, em relação à temporada inteira, ainda estão bem nebulosos. E a gente vai discutir eles aqui agora. Nossa, por favor, gente, tenham paciência, porque a gente repete uma coisa muito aqui no canal, que é muito importante você saber gostar de uma coisa, amar uma coisa e ainda assim reconhecer que ela tem defeitos. E esse episódio trouxe pra gente à tona um monte de defeitos da temporada. Porque ele foi bem acertado, assim, teve muitos pontos positivos, mas, por exemplo, ele reflete defeitos do episódio anterior, que pra mim ele caiu ainda mais na qualidade. Enquanto esse aqui é muito bom, o anterior tem muitos problemas estruturais da narrativa como um todo. Enfim, nós vamos falar disso mais pra frente. Antes, 2 recadinhos pra vocês. Primeiro, muita gente perguntou no vídeo passado de onde era essa camiseta. Eu acho que a gente respondeu todos os comentários, mas pra quem interessar, chama As Baratas a loja. Eu tô deixando o link aqui na descrição pra quem quiser entrar e comprar também a sua camiseta pra não falar de política mais, porque heróis e políticas não tem nada a ver, gente. Uma coisa não se mistura com a outra, tá? E o segundo recadinho é, deixa seu curtir aqui embaixo, seu like, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra dar aquela forcinha pra gente. Vamos pro vídeo. Bora lá. Bom, o episódio começa com o Joey indo para um encontro com seus amigos ali, até conversa com a mãe dele, falando que ele não terminou o dever de casa, mas ele quer sair para encontrar com eles. E aí a gente vê que esses tais amigos já são os Titãs, ali estão numa praia, ao redor de uma fogueira, conversando sobre discos, e a gente vê que eles estavam realmente nutrindo um afeto pelo Joey, era a verdadeira relação que eles estavam tendo, mas o Dick ainda comenta com o Adão que, apesar de gostarem dele, eles precisam fazer isso porque é o Slade, é o único jeito de derrubar ele, justamente usando o filho do cara. Bom, e aí eles puxam uma conversa sobre pais, o Dick até conta que o pai dele é um psicopata. Eu ouvi isso também, eu anotei. Perfeito, né, a colocação, não tem outra coisa pra definir o Bruce Wayne. Inclusive, teve muita gente falando que aquele Bruce Wayne lá era ruim e tal, que aquele ator não sabe fazer o Bruce, mas, gente, aquele não é o Bruce de verdade, é o Bruce da cabeça do Dick, então... É uma percepção distorcida, não é o Bruce Wayne real. É o Bruce Wayne das expectativas do Dick. Tipo assim, tudo de negativo que o Dick vê no Bruce e que ele projeta com tudo que foi construído durante a sua infância, etc, e treinamento, tipo, aquilo é diferente. A gente não percebe as pessoas do jeito que elas são, né? Mas de acordo com as nossas vivências com elas. E aí, falando em pai, o Jericho começa a contar o passado do Slade. Que foi muito fiel. Exato. As HQs. E o Léo contou tudinho sobre isso no vídeo, sobre quem é o Slade e falou sobre o Jericho e sobre toda a família dele. E tá aqui, em cima, aqui. Um diferencial que foi uma coisa que destoou um pouco dos quadrinhos foi o que é a Colmeia. Nos quadrinhos, a Colmeia é uma organização criminosa, de fato, que contrata o Slade eventualmente para abater os seus alvos. Nessa história que o Joey contou, a Colmeia era uma divisão especial do exército americano que o Slade serviu e foi lá que ele começou a sofrer os experimentos e realmente ganhar os seus poderes. Aí mostra uma cena bem curta assim, do Slade preso numa base, sofrendo tortura e continuando imune a qualquer agressão física. E aí a gente vê ele usando os poderes de super força, de agilidade, os dons com armas. Mas teve um poder específico que eu fiquei pensando bastante nele, assim, que eu fiquei meio bugado. Que é, no começo, quando ele tá sofrendo tortura mesmo, os olhos dele estão brancos, assim como o que a gente vê mais pra frente acontece com o Joey quando ele usa os poderes. E aí eu tava conversando com a Ju e ela até percebeu mais rápido o que era aquele dom dele. Basicamente, o soro de super soldado que injetaram nele, não é o da Marvel, é outro soro. Mas funciona quase da mesma forma, só que realça as qualidades negativas aqui, pelo jeito. Basicamente concederam a Slade a mesma aptidão do Joey de retirar a sua consciência astral para fora do corpo e deixar só mesmo a casca ali sem nenhuma emoção. E é por isso que ele sobrevive muito fácil e resiste a qualquer tipo de tortura. Eu acho até melhor do que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos é só um bloqueio mental, uma trava que não permite ele esboçar nenhuma reação a qualquer estímulo físico. E aqui é basicamente ele saiu do corpo, deixou o corpo sofrer e voltou, e aí ele consegue escapar de fato. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, nessa cena, que depois vai refletir no restante dos problemas que eu mencionei, é que Jericho herdou esses poderes do Slade. Então isso tem que ser muito antes dele nascer, porque isso tem que ter modificado o DNA do Slade, certo? E aí, é porque ele já parecia velho, sabe? Tipo assim,
Eu não sei. Parece que não tá muito bem definido quando as coisas aconteceram. E não tem como ser dele se ele aposentou pouco depois do exército, né? Eu tinha visto as pessoas comentando na internet que, ao contrário dos quadrinhos, que os experimentos acontecem na época da Guerra do Vietnã, nas séries acontecem nos anos 90, que é a época da Guerra dos 6 Dias. Mas aí não bate a idade do Jericho. Não, mas então, o Slade ganhou os poderes, mas não foi imediatamente que o Jericho nasceu. Aí vai ser um pouco diferente dos quadrinhos. Aí por isso que os 2 filhos dele herdaram os poderes. Mas e a idade? Se foi nos anos 90? Não, o Slade ele tem envelhecimento retardado por conta do soro. Então a idade do Slade não seria um problema. É o único ponto que dá pra aceitar. Entendi, Aí seria nos anos 90 que ele ganhou os poderes pra lutar na guerra mesmo. Bom, vamos definir aí quando nos anos 90, né? Porque em 2014 o Jericho tem que ter por volta de 21 anos. Realmente. Talvez seja no Vietnã mesmo, então. Mas aí, não sei, a mãe do Joey não bate a idade mais. Tá confuso, tá muito confuso ali no tempo. Meu Deus. Será que a gente vai precisar parar esse vídeo e fazer uma matemática? Socorro. E um outro flashback inserido dentro desse episódio flashback foi um que eu achei bem interessante. É o meta-flashback, né? Que é o Slade chegando em casa depois de provavelmente uma campanha pelo exército. Ele encontra a esposa, ela fala que ele tá cansado, tem que descansar. Mas o que me chamou a atenção foi o fato dele estar usando o tapa-olho antes do divórcio efetivamente acontecer. E aí a gente sabe que isso foi bem antes do evento do Joey, porque o Joey tá falando ali, ele tá com a voz dele. Então, foi antes do Slade sair do exército e antes dele começar a trabalhar como mercenário. E aí foi interessante ver que o Slade tem uma relação muito afetiva com o Joey, ele tem carinho pelo filho, inclusive ele dá aquela pulseira do olho de Horus pra ele, que não me recordo de nenhum significado especial relacionado ao Slade, mas se alguém lembrar, deixa nos comentários aí. E foi interessante pra desenvolver o personagem. Como vilão, eu tô gostando bastante do Slade. Eu também. Ele tem ameaça, mas ao mesmo tempo ele tem um grau de humanidade. E o ator passa isso tão bem nas feições dele, porque ele é uma pessoa de feições agradáveis, né? Você olha assim, quando ele tá conversando no banco lá com a mãe do Joey, e tipo, ele faz uma cara tão, tipo, obrigado, né? Tipo, ok. É confortável estar com ele. É confortável, é isso. Mas ao mesmo tempo é o Slade, então não é tão confortável assim. Meu Deus. E aí o Joey conta que o Slade não tá mais com a família, porque depois que ele saiu do exército, ele arrumou um novo emprego, que foi o de corretor de agência de seguros, né? Ele achava que era isso, porque ele trabalhava junto com o Wintergreen, que era outro cara que serviu o exército, mas ele acreditava que era um emprego normal do pai. Mas aí teve um evento, que foi justamente o sequestro do Joey, que eu até comentei no vídeo do Slade, que foram inimigos do Slade, foi bem fiel nessa parte, tipo, inimigos contratuais dele, querendo informações sobre um dos contratantes dele, lá do leste europeu, que é uma região que dava muito dinheiro para ele nos quadrinhos. Eles queriam informações sobre o contratante, o Slade, por ter uma ética profissional muito grande, ele nunca entrega nenhuma informação, por isso que confiavam tanto nele. E aí ele realmente achava que era um só... O que adianta você ter ética profissional nesse caso? É loucura, é o Slade, não tem sentido. Tipo, ética profissional sim, escrúpulos nenhum. Exatamente. E aí ele acaba confiando, é igual assim nos quadrinhos, ele acha que ele vai dar conta de derrubar os inimigos dele antes de fazer alguma coisa com o Joey, e ele realmente acha que matou os 3 caras, mas aí depois a esposa dele chega lá gritando e vê que o Joey teve a garganta cortada. E aí depois desse incidente que o Joey vai pro hospital, ele sobrevive, mas perde a voz, o Slade simplesmente desaparece, ele não tá mais na vida do Joey, ele saiu de longe, ele saiu de perto da família, porque eu acho que nesse ponto foi um rompimento emocional para ele. Ele sentia que ele tinha ainda uma família ali, apesar do cargo de exterminador que ele estava exercendo ali no mundo dos assassinos, mas ele queria ter a família ainda. Depois desse dia, ele percebeu que é inviável isso continuar. Então ele seguiu em frente. Eu acho que ele meio que, tipo assim, chegou a uma conclusão dele de que você escolhe ou a família ou esse tipo de emprego, e ele escolheu o emprego, né? Até porque ele fala, ou ele escolheu a vingança, né? Seria uma colocação mais acertada. Até porque é o que ele fala pro Joey lá na cena da igreja. Você foi diferente de mim, você escolheu a família. Exato, perfeito isso. Porque daí a gente sente que ele tem muito afeto, muito amor pelo filho. Mas a partir desse dia que eu senti mesmo que ele não queria nenhuma ligação do Joey com essa família. Por isso que ele fica tão pistola dos titãs trazerem ele à força para essa relação toda. E é por isso que o Slade tem motivos pessoais para não deixar os titãs em paz, que leva a gente para um furo daqui a pouco a gente comenta. Para um furo chamado 5 anos de aposentadoria. E é aqui que surge uma outra curiosidade. A gente ainda não pode falar que é um erro, que é um problema da temporada, porque ainda falta muita coisa para desenvolver.
Mas claramente o Slade já tinha outra família, né? Ou ele pelo menos teve uma filha, né? E cuidava dela pelo jeito, porque ele treinou ela. Ela fala que ela sempre foi treinada por ele. Então assim, ou será que foi a partir desse momento da morte do Joey que ele começou a treinar ela como uma arma? Será que foi desde o acidente do Joey? O Léo falou uma coisa comigo antes da gente começar a gravar que faz bastante sentido. Ele pode ter olhado pra ela e pensado, ninguém vai fazer o mesmo que fizeram com o Joey com outro filho meu. Então eu vou treinar essa mulher aqui pra ela meter a porrada. Exato. E também, agora acho que ele não tem mais tanto ela emocional, por isso que ele cria a Rose como uma arma, e ela realmente é muito fria e calculista. Eu fico pensando, sabe, até quando o nascimento da Rose tinha questão emocional, sabe? Às vezes ele não tem esse vínculo emocional com ela, porque ele não tinha um vínculo emocional com a mãe dela, por exemplo. Pode ser. Coisa também. assim. Mas aí piorou depois do acidente do Joey, lá do sequestro. Que daí ele falou, não, agora eu vou assumir a paternidade, porque ela vai ser minha filha, vai ser a próxima exterminadora, e eu vou criar ela desse jeito. E a gente até chegou a questionar por que ela tem ligação emocional com o Joey, se aparentemente eles nunca tiveram contato direto. Eu até pensei que poderia ser o quê? Ela tava ali meio que espreitando o Joey, ela tinha afeto por ele ser irmão dela, e ela tava ali meio que querendo proteger. E ela ficava observando ele, percebia que ele gostava muito de discos, e acabou fazendo a ligação de que aquele álbum que o Dick deu Não, pra... eu acho que naquele caso lá ela reconheceu a escrita dele. Tipo assim, porque ele assina, ela fala que essa é a letra do meu irmão. Aí tá bem mais confuso, então. Não, tipo assim, que ela teve que ter contato com ele pra reconhecer a letra. E tipo, Gente... em que momento essa menina se insere na história dele, gente? Qual a diferença de idade? Tá bem perdido ainda. Bom, mas aí depois desse encontro aí que durou quase metade do episódio, que ainda tava nascendo da era mais diálogo mesmo, informações, os Titãs originais descobrem o tal do Wintergreen. E aí começam a pesquisar, descobrem que ele era um ex-fuzileiro também, que trabalhava com o Slade Wilson, e vão atrás desse cara. Só que assim que eles vão atrás dele, ele já sabia que eles estavam indo atrás. Então o Wintergreen já sai contra o Slade que os Titãs estão indo atrás, então tá todo mundo sabendo que tá alguma coisa acontecendo ali. E aí quando os Titãs voltam pra torre, o Dick tem uma conversa com a dona que o próprio Dick percebeu que eles estavam indo um pouco longe demais e começa a perguntar, será que a gente deve continuar com isso mesmo? Porque ele ainda é um garoto, a gente tá trazendo ele pra esse mundo de vingança, é o pai dele, tem muito ela emocional, e a dona ainda tá louca na vingança, porque ela tinha ela com o Garth, né? E ela fala, não, a gente tem que continuar porque é o filho do Slade, a gente tem que atacar o Slade e acabar de uma vez por todas com isso. E por falar em dona, a gente tem o retorno da Jillian, ela tem mais uma cena de diálogo das duas, porque a Jillian queria contar o que ela descobriu da noite da morte do Garth. Ela, olhando as filmagens, percebeu que o ângulo do tiro era pra ela, então aparentemente o Aqualad percebeu o disparo e realmente se jogou na frente. Ela até fala que ele era realmente uma pessoa boa. Só que ainda tá muito no ar por que o Slade foi contratado pra matar a Jillian e aparentemente matar a dona também. Ele ia matar as Amazonas. E tipo, quem quer matar as Amazonas, por quê? E mais uma coisa, como que aquela bala que era pra uma Amazona matou um Atlante? Sim, nossa. Tá confuso. Não tá confuso. Aqui foi um deus ex-máquina pro vilão, né? Porque, convenhamos, eu acho que é só mais uma situação daquela do Krypto, que tá com a coleira de kryptonita soltando raio mesmo assim. Teve muita gente que comentou no episódio que eu critiquei lá do episódio 7, que teve o evento do Krypto usar a visão de calor com a coleira de kryptonita. Gente, eu sei que a kryptonita não anula os poderes totalmente, eles continuam com a super força ali ainda, mas um poder que sempre é bloqueado é a visão de calor. Até porque senão seria roubado, gente. A kryptonita não serve pra nada, então. A fraqueza do herói, né, esse calcanhar de Aquiles dele serve pra não deixar ele ganhar o tempo inteiro. Então, a visão de calor já é um dos maiores poderes, dos mais, tipo, detonados. Já é um dos poderes mais fortes. Se a kryptonita não bloquear ele, tipo, qual o propósito de usar? Em contrapartida, o Aqualad, que é um Atlante, as pessoas costumam dizer que Atlante não serve pra nada, o fato dele ser a prova de balas é um dos principais poderes dele. Mas aí do nada ele toma um tiro e morre. Ou aquela bala é especial por algum motivo, ou é mais um furo, só a gente só vai aceitar e falar, beleza, deixaram passar. Beleza, segue em frente porque tem muita coisa ainda no episódio. Acho que é isso.
Bom, e aí a gente entra nos poderes do Jericho. Basicamente, ele explica como que é. Se ele tiver contato visual com alguém, ele consegue projetar sua consciência astral e tomar conta daquela forma física. E a primeira vez que ele usa no episódio é lá na loja de discos. Eu achei bem divertido que tinha um cara super babaca lá, brigando com a outra funcionária. Ele entra na frente e assume o corpo do cara, vai lá e compra um disco que o cara não tava querendo, tipo, e gasta o dinheiro do cara e fez ele sair dali. E aí o Dick presencia isso e percebe, peraí, você é um meta-humano, tipo, você tem poderes também? Aí ele, tá, agora mudou totalmente o cenário. O Dick não quer só usar o filho do Slade, agora ele percebe que o filho do Slade tem dons que, além de serem úteis contra o Slade, ainda podem servir para os titãs, ele pode ser um dos titãs. E aí, como ele fala que ele é uma aberração, aparentemente ele tem que levar ele para os titãs, e a gente tem a cena cômica do episódio, que é o Joey usando os poderes dele para demonstrar para os titãs, justamente no ringue. Aí ele faz o ringue dançar, as pessoas estavam empolgadas nesses episódios, ele falou, vamos fazer todo mundo dançar, Batman dançar, o Rapina vai dançar também. E aí, beleza, ele demonstra os poderes, foi a cena cômica, e a gente vai voltar pro peso, porque assim que eles percebem que o Joey vai ser importante para a equipe, a Dawn e o Dick vão ter uma pequena conversinha ali. A Dawn termina com o Dick ali, naquele momento. Exato. Então tem só 5 anos que eles terminaram, e nesses 5 anos teve todo o rolê da Rapina e do Columba. Do Rapina e da Columba. Porque a gente tinha chegado na conclusão que eles, antes dos Titãs, tinha a relação Rapina e Columba, que é até o começo deles. O Dick entra no meio, falando assim, vou parar de atuar ao lado do Batman, vou atuar com eles. Começa a ter o triângulo amoroso ali. A Dawn trai o Hank com o Dick, aí eles terminam, aí a Dawn começa a relação com o Dick já nos Titãs, e aí eles quebram de novo e Rapina e Columba voltam. Acho que essa é a única sequência que faz sentido. Eu não tinha pensado na traição, eu tinha pensado mais, tipo assim, eles terminam porque eles não davam muito certo, e aí ela fica com o Dick. Tá confuso. Enfim. Até o romance é confuso. Não vou tentar aprofundar, vamos ignorar e seguir em frente de novo, vamos. Bom, e aí a gente chega nesse diálogo da Dawn com o Dick, que aparentemente é o término deles, depois disso eles não têm mais contato, até porque a Dawn fala que ela tá dormindo sozinha e acordando sozinha, porque o Dick tá obcecado no Slade. Eu acho que ele tá sentindo, não é só culpa, ele quer meio que ajudar a dona a realmente ter a vingança dela, ele quer livrar ela desse fardo logo e acabar com o evento Slade. Mas ao mesmo tempo, ele tem um afeto pelo Joey, ele se preocupa com ele e ele quer genuinamente ajudar o Joey. E aí a Dawn até fala, se você quiser mesmo ajudar ele, a gente tem que pôr todas as cartas na mesa, você tem que ser honesto. Ele faz isso! Ele fala a verdade. Ele é super honesto! Coisa que o Batman nunca faria, então é por isso que o Dick não é um Batman 2.0, ele tem esse diferencial, o Batman não fala a verdade, ele mente até o final. O Dick não, ele contou o que eles estavam fazendo, revelou que eles estavam usando ele pra pegar o Slade, porque o Slade tinha matado um dos amigos dele, convida o Joey pra entrar francamente na equipe, fala, venha, seja um titã, vem com a gente pra derrotar o seu pai, porque ele é um vilão. E aí o Joey decide realmente entrar pros titãs, ele sai de casa, rompe com a mãe e fala que ele vai ajudar a derrotar o Slade, só que daí ela fala, tudo bem, o Slade não é a flor que se cheira e tal, eu tentei preservar essa imagem do pai aí na sua cabeça, mas se eles estão falando que é possível derrotar o Slade, ou eles são loucos, eles não são seus amigos, então eles não sabem o que eles estão lidando ali, e realmente a gente sente essa ameaça do Slade porque o cara é louco mesmo, ele vai conversar com ela depois, ela conta que tentou manter essa imagem de pai na mente do filho, porque ela até fala, um filho tem que ter uma boa imagem do pai na mente dele. Talvez por isso o Joey seja uma boa pessoa e o Dick não, porque a imagem de pai que ele tem é de Bruce Wayne. É realmente aquela coisa tóxica. Isso aqui faz a gente ver que a mãe do Joey, ela tá ali pra ser exatamente isso, mãe dele, né? Porque o que ela achou que o Slade fosse fazer? Né? Tipo assim, eu quero meu filho de volta, vai lá e resolve essa parada. Ele vai trazer o menino, à força, se ele não quiser voltar. E se precisar, ele vai matar todos os outros titãs. Porque foi isso que eu entendi no ok dele. Tipo assim, eu vou lá resolver isso. Só tem gente louca nessa série, resumindo. Inclusive, mais um louco que vai tentar abordar o Joey é o Wintergreen, que chega lá fazendo aquele joguinho emocional, falando, não, você acha mesmo que os titãs são confiáveis? Você conhece esse povo agora. Seu pai tá aí há quantos anos? Por mais que ele tenha saído de casa e por mais que ele não seja um pai presente, ainda assim é seu pai. Então deixe ele contar a versão dele da história. Seu pai, que tipo te enganou toda a sua vida porque ele tava matando pessoas, né? E aí o pai vai se justificar e ele em nenhum momento se justifica, né? Ele não conta a versão dele, só fala assim, não, realmente... Eu mato as pessoas. Foi mal aí, mas eu ainda sou seu pai. Ainda sou seu pai, Esses moleques aí é todo um bando de louco, todo um bando de hipócrita.
E uma pequena cena que pra mim resume tudo que o Dick Grayson é nessa versão dos Titãs é aquela hora que o Joey fala pra ele é franco com o Dick pra falar que o Slade tentou procurar ele pra ter um encontro. E ele vai pedir autorização pro Dick pra encontrar o próprio pai. Então o Dick meio que percebe que ele foi verdadeiro com o Joey uma vez e o Joey vai continuar sendo verdadeiro com ele. Então era o começo de uma relação saudável entre os dois. O Dick meio que liga essa chave e fala, nossa, eu posso ser verdadeiro com a minha equipe, eu posso realmente ser uma boa pessoa. E aí, quando o Joey abraça ele, demonstrando afeto, o Dick não sabe reagir direito. Dá aquele tela azul nele. Ele trava, porque ele nunca recebeu afeto, ele só recebe patada, é sempre gente cobrando, é muita pressão, responsabilidade. E ele não tem desenvolvimento emocional para ser um líder. E é um líder de uma equipe tão louca, com vilões tão perigosos, que eu entendo todos os atos que ele cometeu. Nossa, eu sinto muita dor pelo Dick Grayson, porque, eu não sei, eu acho que eu identifico com tudo quanto é coisa que ele faz. Não consigo criticar ele sem fazer uma autocrítica. Bom, e aí a Donna recebe uma mensagem, aparentemente da Jillian, mas logo em seguida a gente vê que na verdade é uma emboscada do Slade. Ele matou a Jillian e todos os funcionários da galeria de arte, e destaque pra essa cena, não só tipo, como é macabro mostrarem a Jillian morta ali e o Slade com a espada em cima dela e mandando a mensagem. Aí assim que a Donna chega, a gente já vê aquela luta super pesada, tipo assim, ele destrói uma Amazona como se fosse nada. Ele corta ela 1000 vezes, tipo, quase decepa o braço dela. O cara é brutal, assim, e ele fez tudo aquilo pra passar uma mensagem. Não, logo a Donna, que na teoria era pra ser, tipo assim... Peso pesado. O bracinho da Mulher Maravilha, né? Exato. A pessoa mais próxima a ela ali possível, em termos de habilidade, poderes. Não, e não só a força que ela tem, as habilidades de combate, porque é uma Amazona, e o Slade simplesmente derrotou ela muito fácil e falou, sai de perto do meu filho, senão Nossa, vocês vão morrer. E foi angustiante de ver. Foi bem pesado, tipo, foi uma luta bem coreografada, visualmente impactante, e que na hora que ela acaba, você fala, meu Deus, alguém tem que salvar ela, senão ela vai morrer aqui. E aí ela ativa a notificação de alerta para a Torre dos Titãs, e Dick Grayson, que estava sentadinho na própria casa lá, monitorando os seus painéis chiques, que é só para dar uma noção de que ele tem que fazer, e não estava indo atrás do encontro do Joey com o Slade. Realmente, ele foi sincero e falou, não, você pode... Verdade seja dita, ele estava em casa, ele estava quieto. Ele não foi atrás, parem de atacar o Dick Grayson gratuitamente. Só parem, deixem o Dick Grayson se desenvolver, criança. E os outros 3 titãs vão, encontram a Donna, veem a situação deplorável, quase morta, que ela se encontra, e falam que vão levar ela pra torre e tal, pra ser tratada. E o Dick Grayson fala, vai na frente que eu tenho uma coisa pra resolver antes, né? Porque se ele não fosse, a chance do Slade acabar matando o Joey, pelo menos na percepção dele, era grande. Ou então, eu penso assim, talvez nem matar, mas sequestrar, falar um monte de mentira. E convenhamos, gente, ele acabou de deixar semi-morta mais um membro da equipe. Então, ele foi num misto de ódio com preocupação e ele acabou quebrando a promessa que ele fez pro Joey, mas a promessa tava lá até o momento. Se o Slade não tivesse feito nada, se fosse só conversar com o Joey, não ia ter nenhum problema. A verdade é que o grande segredo de Dick Grayson é: eu não sei me comunicar. Eu não sei conversar. Porque a primeira coisa que ele tinha que ter falado na hora que ele entrou lá naquela igreja era tipo assim, parça, como assim? Você acabou de deixar a minha amiga jogada lá no chão semi-morta. Essa minha amiga que também é amiga do seu filho. Se liga. Não, ele falou, não, o Slade matou de novo. De novo, assim, tipo, véio, é qualquer pessoa, não foi uma equipe inteira de Amazonas? O cara é um genocida, velho. O cara que tá matando a Amazônia como se fosse, tipo, qualquer coisa. E aí o Joey tá lá, tipo, mais uma vez, vítima de manipulação, porque o Slade chega e dá aquele discursinho de eu sou seu pai, não sei o que, pega a pulseira do olho de Oz de novo, tenta falar, não, eu ainda tô aqui por você, não sei o que. E ele fala que esse povo que veste essas fantasias aí, que tem fase de efeito, é tudo um bando de hipócrita, que não são heróis de verdade, eles estão ali porque têm objetivos próprios, eles mentem, traem. E aí começa o embate de fato. Antes de partir para o combate físico, o Slade fala que o pecado que ele comete, que é assassinar, na escala de pecados, é menos horrível do que o pecado da traição. Tipo, não é ele que tem uma outra família, tem uma outra filha? Mas foi muito foda o jeito que o ator deu esse diálogo, que pra mim convenceu bastante, tipo, me deixou empolgado pra ver a luta. E quando começou, falei, velho, o Dick vai perder muito feio, porque emocionalmente ele tá quebrado. E qualquer um que entra na luta sem estar com as emoções em dia, vai ser humilhado. Mas aí é aquela coisa, né? É o mesmo discurso de sempre, é isso que embasa toda a mística do super-herói.
é que o herói ele ainda tem emoções e ele ainda sente, e é até um dos motivos pelos quais a gente não considera o Batman um herói. Ele não tem emoções, ele bloqueou tudo. Exatamente. É por isso que ele ganha, inclusive do Slade, porque ele joga as emoções do Slade contra ele. É um diferencial, por exemplo, do Superman, que é um herói que tem as emoções muito melhores trabalhadas, e ele usa as emoções para se manter sempre íntegro, e quando ele vai lutar com alguém mais poderoso, ele usa as emoções dele positivamente para ganhar. Não é a fúria que ele usa, é a vontade de salvar o dia, de proteger as pessoas que ele ama. Coisa que o Dick... Eu queria falar uma coisa tipo a Capitã Marvel. Também. Eu falei Superman porque é o contrário do Batman. Eu sei, eu tô falando dela só porque foi uma coisa que todo mundo criticou, né? Tudo se girava em torno dela usar as emoções dela, porque as emoções te empoderam, né, numa luta. Mas você tem que saber usar isso, né? Se usar mal, você perde. O Dick usou muito mal e foi humilhado, quase morreu. Ele não teria chance praticamente de qualquer nenhuma forma, né? A gente vê nesse episódio que o Slade é um monstro, é uma máquina. E aí eu acho que no meio desse rolê de ninguém explicar o que tá acontecendo, fica um monte de coisa no ar. E o Slade partindo pra cima do Dick, e vai deferir um golpe mortal, né? Um golpe final. E o Jericho vê que o Slade, tipo, não tem problema nenhum em acabar com as pessoas com quem ele se importa e entra na frente. Eu acho que foi um misto ali de proteger o Dick, mas ao mesmo tempo não querer que o pai dele seja um assassino. Ele só se jogou na frente sem pensar em nada. Foi totalmente... Ele só fez aquilo porque ele sentia, foi meio instintivo. Ele só foi, salvou o Dick... E a partir daqui quebra de vez o personagem, porque o Dick, ele entende na mente dele, pela culpa, que ele matou o Joey de fato. Só que é o Slade que mata. Se não tivesse Slade ali, o Joey não tinha morrido. A mente, lógico, de uma pessoa com culpa vai raciocinar que se eu não tivesse ido na igreja, nada disso teria acontecido. Mas a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Talvez o Joey teria virado um vilão, que poderia ser também destrutivo pro cara. Tipo, ele ia morrer com uma pessoa que eles conhecem, cheia de afeto, cheia de bondade, e virar mais uma arma pro Slade usar. Então, a gente não sabe qual que era a consequência. Logo em seguida a isso, a gente vê o Dick Grayson lá caído no chão, e a cena corta pra eles lá na Torre dos Titãs, sendo abandonado, né? Pra ele sendo abandonado lá pelo restante da equipe. Equipe tóxica. Equipe tóxica, muito tóxica. Hank e Dawn, maiores hipócritas dessa série. O Slade tá certo, são hipócritas. Nisso ele tá verdadeiramente... Todos eles são hipócritas. Perfeita colocação, porque, velho, primeiro cobram tanto do Dick pra ele ser um líder que seja mais objetivo, mais brutal mesmo. Aí ele começa a colocar o plano em prática, todo mundo começa a julgar ele. Então ele fica tipo assim, peraí, Vocês que me mandaram seu Batman. tipo... E eu acho que o Dick já vive nesse conflito o tempo inteiro, que é ser aquilo que ele aprendeu a ser e ser aquilo que ele acredita que seja certo. Inclusive, a passagem pro Asa Noturna vai ser, eu acho, a hora que ele conseguir definir esse conflito e escolher ser quem ele é, não quem ele foi ensinado a ser. Não seja o Batman. Não ser o Batman. É a principal colocação. Mas aí tem uma coisa que fica meio no ar, mais um furo, além de todos esses que a gente viu aqui. Por que o Slade não matou o Dick depois de ter matado o Joey? Aí a gente entra nas especulações, porque fica no ar. Teorias, vamos lá. Nós temos duas principais, mas uma vai acabar levando pra outra de qualquer jeito. É complementar. Bom, o Slade pode ter pensado, às vezes ainda dá tempo de salvar meu filho e tentado correr com ele pro hospital. A questão é que o Dick ficou lá, né? Teria sido uma justificativa pro Dick ficar lá e ele não terminar de matar o Dick. Porque ele ficou em choque de ter acabado de matar o próprio filho. Então, a gente tem um diferencial dos quadrinhos, porque o Slade das HQs ele é bem mais brutal e sem emoções, ele é muito mais frio. Esse aqui, mesmo com todos os traumas, mesmo com todo o abandono que ele faz, ainda assim ele se preocupa, ainda assim ele tem afeto. E isso que tá fazendo ele virar um grande vilão. Porque ele pode ter totalmente ignorado a presença do Dick ali. Ele focou só no filho e falou, velho, o que eu fiz? Dá pra salvar ele ainda? Não sei. Tipo, caiu o mundo dele a partir daquele momento. Ele matou o próprio filho. Então, se ele tem emoções, ainda faz sentido ele ficar na bad. O que não faz sentido são outras duas coisas que estão se arrastando a temporada inteira. A primeira delas é o tal segredo obscuro do Dick Grayson. Porque todo mundo ali na torre abandonou ele por um motivo. E esse motivo deve ter sido a hora que ele contou o que aconteceu. A galera pensou, você foi trouxa, não chamou ninguém, foi sozinho interferir naquilo que a gente falou pra não mexer. Não tinha como ele chamar ninguém porque estavam cuidando da dona. A dona foi sozinha lá. E gente, isso não é um segredo então. Os titãs originais sabem. Mas a alucinação do Bruce Wayne e a própria forma como ele colocou no final do episódio anterior dá a entender que tem alguma coisa mais aí. Porque se for isso, é uma construção péssima de narrativa, é um
É um de defeito serviço, é um grande. defeito. O que eu entendi naquela cena final mudou totalmente, porque pareceu que não era uma revelação do segredo, era mais um desabafo emocional. Ele contando, ó, você e Jason tá se sentindo culpado por ser a desgraça da equipe. Deixa eu te contar um segredinho. Eu também sou, porque por minha culpa, o filho do Slade morreu. Eu matei o Joey por agir de forma errada, por não agir como um herói. Então, Da mesma forma como eu agindo lá atrás de você, sabe? tipo assim, inclusive o Slade adora igrejas, né? O cara é louco nas igrejas, tudo acontece em igreja pra esse cara, tipo, meu Deus. Colocou as pistas no último episódio pro Dick Mas é na lá. mesma igreja. Ah, É então- mesma. ah! É por isso que ele fala, você vai reconhecer esse lugar. Não, então peraí. Então acho que é o Slade que tá falando. Então o Slade é o basilisco, porque ele tá dormindo na torre dos titãs. Sim, ele tá dormindo na torre de ventilação. Porque ele fez um ataque pessoal pra cada um. Agora que eu percebi que o do Dick foi a igreja. Foi ele ir na igreja. Sim, e aí a hora que ele tá lá, que a alucinação do Bruce coloca a sementinha da desconfiança na cabeça dele. Tipo, você tá aqui, quem tá tirando essas fotos? Tipo assim, se toca Mas, onde tá o gente. real problema. Ah, tá tão confuso ainda. Eu não vou entender. Não tento entender mais nesse episódio. Eu só espero o próximo. Porque tem um outro problema ainda, além do segredo, que eu ainda acho, eu aposto minhas fichas, que é algum acordo que ele fez com o Slade. Porque não faz sentido simplesmente o Slade aposentar do nada. Falar, não, tudo bem, tô abalado emocionalmente, mas agora que passou o trauma, eu não vou atrás de nenhum dos meus inimigos, inclusive do Dick Grayson, vou só ficar de boa. É, porque 5 anos o Dick teve aí em ação um tempão. Andando na rua, o Sniper não podia meter uma bala no meio da testa dele? Ele virou policial, ele continuou agindo como Robin lá em Chicago. Tipo assim, gente... Oi, né? Mas aí, além disso, tudo bem, pode ser que seja um acordo, mas aí tem uma outra coisa contraditória, porque o que foi exatamente o acordo? Porque ele tá continuando com os titãs, e o Dick não é burro, ele comete erros, mas burro ele não é. Então ele tem um motivo para confiar que os novos titãs, que não tenham nenhuma presença dos anteriores, vão estar seguros, vão ter uma história própria e que vão ser liderados pelo Jason. É isso que ele tava querendo fazer ali, tipo, dar uma vida própria para eles. Tipo assim, por que o Slade não foi atrás antes? Por que o Dick tá tentando voltar com os titãs? Não, e outra coisa, Gente. se vamos supor que o acordo seja você deixa os meus em paz e a gente te deixa em paz. Tipo, por que o Slade ia se comprometer num acordo desse? Ele podia matar todo mundo ali. Ele matou a dona quase, matou o Garp. Tipo, ele não tem problema com matar, não é difícil pra ele. Não é que nem nos quadrinhos que a dificuldade de matar os titãs pesa contra ele. Agora pesa, porque Superboy, Ravena, Mutano, então agora tá desbalanceado de novo. Mais ou menos. Tipo assim, eu acho que teria ficado desbalanceado, o que também é outro problema aqui desse roteiro, que quer focar nos titãs e esquece que eles estão construindo um universo. Matou a Aqualad e a Atlântida nem se pronuncia. Tipo, a gente não teve reação nenhuma deles. Tipo, o que eu esperava era que o Aquaman começa a caçar pessoalmente o Slade, porque, né, tipo, matou o pupilo dele. Exatamente. Mas aí não, aí o Slade se aposentou e isso serve pra todo mundo. O Slade olhou pro Dick Grayson e pensou, ah não, pô, coitadinho, ele já perdeu a equipe, acho que é o suficiente aqui porque eu perdi meu filho. Mesma coisa. Mesma coisa, assim. Não! E tipo assim, pra mim, a única coisa que faz sentido é o acordo, porque nos quadrinhos diversos pactos Slade e Dick já foram feitos pra amenizar E situações. tem aquele do episódio do Jason que o Dick pergunta se o Slade quer fazer um acordo. Pois é, né? Né? Tipo, pode ser Poderia um não ser o foreshadowing primeiro. aí. Tipo, deu uma pista, falou, já aconteceu isso, tipo, se vai acontecer de novo, talvez. E aí a gente pensa, por exemplo, na figura do Bruce Wayne, o quão mal utilizado ele foi. Podia realmente o Bruce ter aparecido, revelarem que ele foi crucial para contornar a situação do Slade, para pararem com essa matança, porque mais gente ia continuar morrendo, porque o Slade é implacável. Então o Bruce pode ter orientado o Dick a fazer um acordo, mas já era hora de ter sido revelado isso, e até agora tá 0-0. E o próximo episódio chama Expiação, e daqui a pouco já tá acabando a temporada, faltam 5 episódios só agora. Eu acho que, bom, a trajetória mais lógica é que nesse episódio da expiação a gente vai discutir esses erros do Dick Grayson, né? A temporada tá construindo como se o grande segredo fosse do Dick e não dos titãs. É, né? não é mais segredo que o Joey morreu por culpa dele, tipo, todo mundo sabe agora. Todo Enfim. mundo soube, né, tipo, naquela época. Aí não faria sentido, por que ele tá indo atrás do Slade sozinho de novo pra evitar que esse segredo seja revelado? Qual o segredo? Qual o segredo? Eu acho que só faz sentido se for um acordo, senão a gente E mesmo assim, se for um acordo, qual acordo? tem que ser muito bom o roteiro pra Os contornar termos isso. têm que ser muito bons. A gente tá falando desse tanto de defeito, mas é da temporada inteira, porque esse episódio foi de revelações e ele expôs muita coisa que tá aparentemente frágil. A não ser que tá muito bem planejado tudo isso, seja realmente, tipo, os próximos episódios, uma sequência de revelações que tapem esses buracos aí, O que eu duvido. eu também não tô muito confiante, não.
Porque tem tanta coisa pra resolver. E o episódio 10 acho que é o que tá mais me incomodando. Porque se chama Fallen, tipo, então caídos. Eu acho que vai ser o quê? Os titãs se separando, cada um pro seu lado. E o Dick ficando sozinho mais uma vez. Sei lá, Ai, não eles vão vejo uma botar, perspectiva. eles vão escutar a história do Dick. E vão abandonar ele. Então eles vão largar o Dick de novo, porque foi bem injustiçado. O episódio foi bom, teve ótimas cenas de ação, teve um ótimo roteiro. Fiquei muito satisfeita de ter sido esclarecida do que aconteceu, que estava assim me perturbando o sono. Mas aí agora a gente já tá perturbado com outras coisas e agora é só esperar, não tem mais o que fazer. Não tem nem muito o que teorizar da agora pra frente, né? É só aguardar mesmo. Torcer pra nesses 5 episódios eles conseguirem surpreender a gente. E vocês? O que vocês acharam do episódio? Vocês gostaram? Vocês viram esses probleminhas aí da linha do tempo? Vocês têm alguma explicação para esses eventos se encaixarem? Deixa aqui nos comentários pra gente. Aproveita e segue a gente lá nas nossas redes sociais. A gente tá sempre postando um monte de coisa individual por lá, né? Conteúdos próprios que nós produzimos. E até a próxima! Até a próxima. Tchau!